Muitas pessoas rejeitam a acusação de Deus e acabam depois acusando-se a si mesmas ao longo de uma vida miserável, quando o remorso acaba por vir, inevitavelmente, e o sentimento de impotência para a mudança se instalar. As pessoas não querem ser acusadas por Deus como pecadoras, mas depois acabam uma vida acusando-se a si mesmas e apercebendo que a vida delas é uma miséria, é uma desgraça, e depois vem a depressão, para muitas vem o suicídio, vem uma vida de tristeza, de amargura, e tornam-se escravas de rancores, de transtornos psicológicos e emocionais, cheias de vingança, cheias de ódio, cheias de indignação, porque não sabem que, aceitando a acusação de Deus, elas podem ser ilibadas da culpa e resgatadas dessa mediocridade, dessa miséria espiritual. Pessoas sem Deus e pessoas que não reconhecem a sua culpa estão condenadas a viver uma vida inteira na repetição dos mesmos erros e condenando-se a si mesmas através de uma culpa emocional que não salva ninguém. A culpa espiritual vem da fé e ela leva à salvação em Jesus. A culpa emocional vem do ego e leva à condenação. E se até o nosso coração, muitas vezes, acaba por nos condenar, e ele é perverso, como está em Jeremias 17:9, como é que não nos condenaria Deus que é santo, se nós mesmos acabamos por nos condenar a nós mesmos? Como Deus não nos condenaria? E em 1 João 3:20 nós lemos a dizer assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós sabemos que nos condenamos muitas vezes, sendo ímpios, e até quando somos crentes, debaixo da salvação, debaixo da graça, nós muitas vezes condenamos a nós mesmos ao fazer certas coisas. Mas Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós fazemos, tanto de bom como de mau. Se fazemos coisas más à luz da palavra de Deus, à luz do caráter de Deus, então Deus vai nos mostrar que aquilo que nós fazemos é errado e vai nos dar lições preciosas para nós entendermos isso. Sendo aquilo que nós fazemos é bom, de acordo com a palavra de Deus, Deus vai nos mostrar o valor das boas obras. Claro que sempre vai haver pessoas que cometem pecados e não se condenam a si mesmos, arranjando formas de se desculparem e se santificarem nas suas próprias decisões, debaixo da ideia de um bom coração, ou de uma boa intenção, ou de um amor pelo próximo. Mas, como diz o sábio provérbio, de boas intenções está o coração, está o inferno cheio, não é? E o amor do coração de boas intenções, se não for o amor bíblico, o amor correto, o amor que vem da verdade e que vem da justiça de Deus, esse amor, ainda que venha da boca de um coração, de um crente, e de uma pessoa que até tem um coração regenerado, mas se ela estiver a promover um amor que defende o pecado, esse amor não vem de Deus, não é bíblico. Porque muitas vezes nós somos pessoas infelizes e acabamos por misturar as nossas emoções com a palavra de Deus e depois começamos a querer transpor para a palavra de Deus, ou passar para as passagens bíblicas, as nossas opiniões, os nossos desejos pessoais. Nós queremos tanto ilibar o nosso familiar que vive em pecado e nós não queremos reconhecer que ele está debaixo da condenação e sob a mira de Deus, e por nós vemos que aquela pessoa é rebelde, nós, para fingirmos que aquelas pessoas não estão debaixo da ira, nós pegamos uma passagem da Bíblia e pervertemos aquela passagem da Bíblia e atribuímos o nosso valor emocional à passagem para depois arranjar uma forma de desculpar ou ilibar aquela pessoa. E depois vamos buscar as doutrinas da soberania e da eleição e qualquer outras para tentar justificar o porquê que aquela pessoa não faz as coisas boas. Ela não faz porque Deus ainda não lhe deu para fazer. Ela ainda não se arrependeu porque Deus não lhe deu o arrependimento. Aquela pessoa não reconhece o seu pecado porque Deus ainda não lhe abriu os olhos. Como se aquela pessoa fosse incapaz, impossível, de, quando comete um erro,
de reconhecer que aquilo é errado. Aquela pessoa pode reconhecer que aquilo é errado, segundo os padrões morais que Deus passa. Agora, ela não se pode converter sozinha, ela não se pode salvar sozinha, claro que não. Isso é obra de Deus e do Espírito. Agora, reconhecer o pecado, reconhecer a maldade, reconhecer a malignidade, reconhecer o erro no resultado das suas ações, ela pode. Se ela tiver uma firme evidência daquilo que é correto. Quando ela tiver um testemunho verdadeiro daquilo que é verdadeiramente justo. Ela pode entender. Ela pode sempre negar. E ela vai negar. Porque ela não tem como não negar aquilo. Ela vai negar. Mas ela vai negar sabendo que aquilo que lhe está a ser dito é certo e aquilo que ela está a fazer é errado. E isso é que é a parte importante. Ainda que ela continue a negar, porque essa é a parte que sem o Espírito de Deus ela não pode. Ela não pode realmente dizer assim: isto é a obra de Deus, isto é verdadeiro de Deus, isto é pecaminoso, porque essa parte é a parte já da conversão. Agora, ela pode, segundo a sua consciência, reconhecer que está errado. E ela vai reconhecer, ainda que ela não admita. Ela vai reconhecer. Agora, reconhecer publicamente, de uma forma bíblica, ela só pode quando o Espírito de Deus a converter. Mas o Espírito de Deus só vai fazer isso quando dentro a pessoa ouvir a verdade e aquilo moer, ela ser moída por essa verdade. Quando ela não for resistente, porque não for soberba, porque os soberbos são os resistentes e Deus resiste a eles. Quando a pessoa ouve, ainda que ela não reconheça na boca, ela pode estar a negar na boca, mas se a verdade estiver a ser dita, lá dentro pode moer. E mói. Agora, depois, lá dentro do coração dessa pessoa, como ela vai lidar com aquilo, isso depois é entre ela e Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Que é eu vou fazer questão de dizer tudo aquilo que é necessário para que aquela pessoa seja moída interiormente. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer? Isto às vezes é difícil falar sobre estas coisas, porque são coisas muito profundas e são coisas muito, muito emocionais, muito internas. Né? E muitas vezes as pessoas recebem as coisas de formas diferentes, não entendem bem. Mas aquilo que nós dizemos vai da nossa boca ao ouvido da pessoa. E depois do ouvido ao coração, e do coração ao espírito, ou seja, da alma ao espírito, é Deus que faz. Mas nós temos que dizer a verdade que mói, a verdade que aflige o confortável, não é? Para que depois o confortável também possa ser, depois do confortável ser afligido, depois nós possamos confortar o afligido. Primeiro nós afligimos o confortável e depois confortamos o afligido. Este é o nosso papel. Mas muitas pessoas querem só confortar o afligido, mas não querem afligir o confortável. Porque acham que o amor não pode afligir o confortável. É o amor bíblico que visa afligir o confortável. E depois do confortável ser afligido, é confortado. Assim é que é a postura bíblica e correta. Portanto, nós sabemos que a condenação na Bíblia, nós sabemos que, sem Deus, todos os homens amam mais as trevas do que a luz. Os homens odiaram o Senhor Jesus, ainda que a coisa que o mundo, que todo aquele povo tinha por odiável na pessoa do Senhor Jesus, era o quê? Era a sua santidade e a sua justiça. A sua verdade, que ameaçava o pecado instalado e protegido, que as pessoas não queriam ver confrontado. Por isso é que as pessoas o odiaram. Porque era a única coisa que era odiável nele. E por isso é que está em João 3,19 a dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia também diz que qualquer que comete pecado também comete a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Então o que é a iniquidade? O que é o pecado na iniquidade? A iniquidade é o contrário da
equidade. Se a equidade é a justiça de um ponto de vista moral, a iniquidade é a injustiça de um ponto de vista moral. Ou seja, a iniquidade é a injustiça para com Deus. É tudo aquilo que vai contra a justiça de Deus. É a iniquidade. Então, Deus vem nos acusar o sentimento de culpa, não é? Age a favor de nós e não contra nós, para nos fazer entender que nós somos iníquos, não é? Que a nossa natureza é contrária à equidade de Deus. Eu agora quero falar aqui um bocadinho sobre a culpa nos salvos. Ou seja, na salvação, se a culpa ainda é necessária, ou se a culpa é desnecessária. O crente, depois de ser salvo, não tem mais que sentir culpa? Não precisa de sentir culpa? Não pode sentir culpa? Como é que funciona? A culpa é só para o ímpio? A culpa é só para a pessoa não convertida? Claro que não. Então, o que eu quero referir agora é, na salvação, a culpa é desnecessária. Então, o Filho de Deus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não está mais em condenação, como está descrito em João 3,18, correto? Mas estar fora da condenação significa que nós não devemos mais sentir culpa, permanecendo ainda pecadores? Muitos crentes, descansados no alívio desta absolvição que há em Jesus, creem que a culpa não é mais necessária. Ai não, já fomos salvos em Jesus, pedir perdão para quê? Nós não precisamos pedir mais perdão de nada. Nós não precisamos sentir culpa por mais nada. Fomos salvos. Agora é só glória, agora é só felicidade, agora é só mãos dadas, agora é só Deus tem um plano para ti, agora é só prosperidade. Essas pessoas têm uma ideia completamente errada da vida cristã pós-salvação. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós reconhecemos a nossa miséria. O reconhecimento da miséria só aumenta. Só aumenta. O sofrimento pelo pecado só aumenta. Claro que aumenta também a gratidão e a alegria aquele gozo, regozijar-se em Cristo, regozijar-se na obra de Deus e alegrar-se na salvação, claro, aumenta. E nós somos pessoas, não somos, nós ainda que a parte, ainda haja como a parte de contrito, de sentimento de culpa pelo pecado, de sentirmos as nossas misérias, de lamentarmos e chorarmos pela nossa miséria, ainda assim, nós somos os mais felizes dos homens. Não há depressão nenhuma num crente que entende isto. Ainda que ele sinta a sua miséria de uma forma terrível e sinta a miséria dos outros à sua volta também de uma forma terrível, sofredora mesmo, sofredora. Ainda assim, não há uma pinga de depressão. Essa pessoa está livre de qualquer depressão. Ela sofre e sofre muito mais do que os outros. Não é? Como está lá em Eclesiastes 1, que eu vou ler aqui, um versículo específico que atesta para isto que eu estou a dizer. Então Eclesiastes 1:18 diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Então o enfado, a sabedoria leva ao enfado, então nós não precisamos de sabedoria? Há pessoas que pervertem este versículo e dizem que nós então não devemos estudar a Bíblia, não devemos saber muitas coisas porque na sabedoria há muito enfado. Quem diz isto é completamente ignorante. Porque a própria Bíblia, quando nós lemos o livro de Provérbios também, e o próprio livro de Eclesiastes, e a Bíblia inteira, nos mostra que a sabedoria é a coisa principal. Que nós devemos investir todo o nosso esforço na aquisição de entendimento, na aquisição de sabedoria, de conhecimento. Então, quando está a dizer que na sabedoria há muito enfado, está a dizer que quanto mais sábios nós somos, de um ponto de vista espiritual, intelectual e emocional, nós mais nos apercebemos das coisas miseráveis, das coisas vulgares, dos pecados, das misérias, dos erros, de tudo aquilo que está profundamente decadente, destruído, destroçado, pervertido, corrompido. É nesse sentido. Então, quando diz que aquele que aumenta em conhecimento também aumenta em dor, está a falar exatamente disto. Que nós, quando estamos no processo de salvação, a sermos santificados e aperfeiçoados pelo Espírito de Deus, nós começamos a ter um conhecimento, uma capacidade muito maior de olhar para o nosso mundo
e vermos as misérias, vermos as desgraças, vermos o mundo anti-Deus, vermos a perversão, não é? E sofrermos com isso, não ficarmos conformados com este mundo. E ao mesmo tempo, claro, que sofremos, aumentamos em conhecimento e sabedoria, aumentamos em dor, naturalmente. Mas nesse aumento da dor também está o aumento da gratidão a Deus e o aumento do reconhecimento do que Deus fez por nós. E quando nós realmente reconhecemos o que Ele fez por nós, há alegria, há sorriso, há louvor a Deus, há uma profunda gratidão, um profundo júbilo, uma profunda sensação de paz, de descanso, de saber que nós fomos tirados desse mundo, que a nossa consciência nos elevou, nos deu um patamar diferente das outras pessoas do mundo que estão ali, mortas. É o tal vale dos ossos secos, as pessoas estão todas mortas. Nós começamos a olhar e vemos as pessoas todas mortas, os ossos todos, as pessoas todas no chão. Mas nós vemos que estamos levantados de pé e olhamos para os nossos irmãos e vemos eles levantados de pé no mesmo vale dos ossos. E nós começamos a ver que todos nós que estamos de pé fomos levantados pelo Espírito de Deus, levantados entre os mortos. E nós damos glória a Deus e damos graças a Deus por causa disso. Mas na salvação, a culpa continua a existir, continua a haver pecado, por isso continua a haver necessidade de pedir perdão. Não porque esse pecado não esteja perdoado, esse pecado já está perdoado, nós estamos debaixo da graça, os nossos pecados foram todos perdoados. Mas o sentimento de reconhecimento da nossa miséria no nosso pecado leva-nos a pedir perdão a Deus. Porque sabemos que está errado, porque sabemos que podíamos ter evitado aquele pecado. E então, lamentamos o pecado através da culpa. E essa culpa gera tristeza. E ao mesmo tempo que gera tristeza pelo pecado, gera força para vencer o pecado. Estão a entender? Se nós quisermos absolver da culpa, nós estamos constantemente a cometer pecado. Mas como não há tristeza pelo pecado, também não há força para lutar contra o pecado. E nós continuamos a dizer que somos salvos e a sermos pecadores recorrentes nos mesmos pecados. O que é uma coisa contrária ao que a Bíblia demonstra. À contrária à santificação, que é o percurso pelo qual no qual nós andamos depois de sermos salvos. Correto? Então, a culpa que o cristão sente na salvação é uma culpa diferente da culpa que as pessoas que vivem fora da graça sentem. A culpa sentida pelo crente não atormenta o crente. Ela causa lamentação no crente, não tormento. Ela causa pesar, não depressão. Ela causa incômodo espiritual. Quando ela nos mostra que nós estamos a ser negligentes ou desobedientes debaixo da graça. Paulo, distinguindo a realidade da graça em contraste à lei, diz assim, em Romanos 6,15: Pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. E eu já li aqui algumas passagens de Romanos 6 no início deste estudo. Em Romanos 6,22, o apóstolo Paulo diz logo a seguir: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Correto? Então, nós devemos viver desta forma, sentindo a culpa ainda da nossa miséria, lamentando pela culpa, para recebermos de Deus a força para lutar contra o pecado, que foi a origem da nossa culpa. O servo inútil na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 24 a 30, se tivesse sentido a culpa da sua inutilidade diante do seu senhor antes do retorno, não é? Quando ele recebeu do senhor um talento e depois enterrou o talento e não fez nada com ele. Se ele tivesse sentido culpa, depois de enterrar o talento, ele devia ter dito: epá, não, isto não é o que o meu senhor pediu de mim. Ele não pediu para enterrar o talento. Ele sentia culpa, ia lá, desenterrava o talento, pegava no talento e ia e produzia fruto com aquele talento. Se ele tivesse sentido a culpa da sua inutilidade, não é? Ele teria sido evitado ou ter ouvido aquelas palavras do Senhor Jesus, não é? O Senhor no seu retorno disse:
serve o mau e negligente, ou mau e inútil. Não é? E ele teria evitado ter sido lançado nas trevas exteriores, como a passagem refere. Mas o que a passagem diz é que, embora ele soubesse exatamente o grau de exigência do seu Senhor, sendo assim, ainda, desta forma, preferiu a negligência conscientemente. Será que existem crentes iguais a este homem nos dias de hoje? Será que existem servos inúteis desta forma? Que vão ouvir do Senhor as mesmas palavras? Será? Jesus tornou esta postura negligente condenável ao dizer em Lucas 6,46: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, há muito crente a fazer isto. Há muito crente a esquecer a culpa. Não, eu sou salvo. Não tenho que me preocupar mais com a culpa. Vou absolver a minha culpa e vou absolver a culpa do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu sobrinho, do meu irmão, do meu marido. Porque não? Salvação, não, Deus. E começam a criar um hábito tão grande de absolver a culpa que chega uma altura que eles já não sabem mais condenar o pecado. Porque absolver a culpa tornou-se... Eles primeiro começam a absolver a culpa, absolvem o pecador de tal forma, e depois absolvem o pecado. Tudo é absolvição da parte deles. E isto é perigoso, mas acontece. E eu tenho visto isto acontecer. O mundo, como é óbvio, absolve a sua culpa, não a confessa, e por isso também não pode entender o valor precioso da culpa agindo na consciência. O apóstolo Paulo quis produzir culpa na mente dos efésios para sacudir a mornidão negligente que possivelmente se havia instalado entre alguns dos crentes ali na igreja de Éfeso. E ele diz assim, na carta aos Efésios 5, de 8 a 17: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça, e verdade. Provavelmente havia ali pessoas que precisavam de praticar a bondade, a justiça e a verdade. E o que é que ele diz? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque, muito provavelmente, eles estavam a fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Estavam a fazer coisas que não eram aprovadas, eram reprováveis. Não é? E ele diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Porquê? Porque estas pessoas, muito provavelmente, estavam a comunicar com as obras infrutuosas das trevas. E ele diz: mas antes condenai-as. E diz isto porquê? Porque, provavelmente, muitos dos irmãos não estavam a condenar as obras infrutuosas das trevas. Eles estavam a absolver. Não só estavam a comunicar com a obra da treva, mas estavam a absolver e a relativizar as obras infrutuosas das trevas. E a seguir diz: porque o que essas pessoas que fazem, que praticam as obras infrutuosas das trevas fazem, não é? Diz assim: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então o que é que ele está a dizer? O que estas pessoas fazem, que a maioria das pessoas não vê, nem dá para referir de tão porco que é, de tão imundo, de tão condenável que é. Não, nem dá vontade de falar sobre estas coisas, porque só de falar sobre estas coisas nós sujamos a nossa boca. Mas depois diz assim: mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. E aqui a luz é a luz de Cristo. É a verdade de Deus sendo pregada, sendo anunciada. Porque a luz tudo manifesta. Ou seja, quando o Filho de Deus está no meio das trevas, ele vai manifestar aquilo que é errado. Ele vai condenar aquilo que é errado. Porque o Filho de Deus é a luz do mundo, depois do Senhor Jesus ter ido embora. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E depois, no âmbito dele ir embora, diz: vós sois a luz do mundo. Então, nós somos a luz do mundo. Então a luz do mundo faz o quê, segundo este versículo? Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então o Filho de Deus, que é a luz do mundo agora, o Filho de Deus manifesta a obra infrutuosa das trevas, dizendo:
Isso que está aí é treva. E a seguir faz o quê? Condena. Diz, isto é errado à luz da palavra de Deus, que diz que é assim que deve ser feito. Isto é o que um filho de Deus verdadeiro tem que fazer. Não é deve, tem que fazer. E ora, olha agora o ar de condenação para que a culpa seja gerada na consciência dos Efésios. Olha aqui, agora o que ele faz. Ele primeiro manifesta e agora condena. E como é que ele condena? Diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes. Ou seja, tu que estás aí, que não sabes o que é que estás a fazer com a tua vida. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que é esse o teu papel, foi para isso que Deus te chamou. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo vai-te mostrar como é que a tua vida está a ser vivida, como é que é errada a tua postura, como é que é errado o teu silêncio, como é que é errada esse teu amor que visa absolver as pessoas do pecado antes que elas se arrependam do pecado. E depois diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. E nécios quer dizer tolos, pessoas que não sabem o que é que estão a fazer. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. E estas são as minhas palavras para todas as pessoas que me estão a ver. Vejam prudentemente como é que vocês andam. Não como pessoas tolas, que não sabem o que é que estão a fazer. Porque vocês estão a dormir entre os mortos. Vocês têm que ser levantados dentre os mortos. Porque vocês, por amor aos mortos à vossa volta, vocês deitaram-se com eles. Vocês foram lá fazer um soninho, uma soneca com o morto. E depois de se deitarem, muitas vezes, entre eles, adormeceram. E vocês têm que ser despertados. Acorda! Levanta-te entre os mortos para Cristo te esclarecer. Porque tu perdeste o esclarecimento. Tu perdeste a visão correta de como fazer as coisas. E se há crentes que estão, de alguma forma, a esquecer-se do sentimento de culpa neles mesmos, quando cometem os seus próprios erros, e a esquecerem-se de fazer despertar a culpa das pessoas que eles amam à sua volta dos seus pecados, para que se arrependam, então essas pessoas têm que mudar, têm que despertar. Se um crente vive exatamente da mesma forma que viveria se não tivesse tido conhecimento de Deus e recebido Jesus, então esse crente é praticamente um ateu. E está a dar um péssimo testemunho. E eu quero falar sobre a defesa da culpa a seguir. Sobre os crentes que defendem a culpa. Porque isto eu não vou falar para os ímpios. Porque os ímpios, como é óbvio, eles defendem a culpa deles, porque isso é a coisa mais natural que uma pessoa ímpia faz. Mas eu vou falar dos crentes que defendem a culpa. Porque há muitos crentes que fazem isso. E isto é totalmente errado. Nós não defendemos nunca a culpa. Nós não podemos defender a culpa. Nós temos que condenar a obra infrutuosa das trevas. Fazer gerar a culpa no pecador, no culpado, é, por amor, dar-lhes a chance de chegar ao arrependimento. Absolvê-los da culpa é condená-los ainda mais. É ter parte nos seus pecados. Ter parte na sua condenação. Isto. Eu vou continuar agora na próxima parte do estudo.